aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Biocast, o seu podcast de biologia. No episódio de hoje, intitulado Morrer para Viver, vamos falar de um assunto que parece meio absurdo à primeira vista: morte celular. Mas calma, porque isso não é coisa ruim não. Na verdade, é algo super importante para o nosso corpo funcionar direitinho. Imagina se nenhuma célula do seu corpo soubesse a hora de parar de existir. Parece estranho, né? Mas é exatamente aí que entra a apoptose, um processo essencial que funciona como um controle interno do nosso corpo. Hoje, a gente vai te mostrar como as células literalmente decidem morrer para manter tudo funcionando. Para começar do começo mesmo, afinal, o que é a apoptose? E ela é só um tipo de morte celular ou existem outras formas também? Para esclarecer essas dúvidas, vamos trazer a nossa amiga e especialista Yara. E aí, Yara, pode contar pra gente? Para que um organismo continue saudável, as células precisam saber quando parar de funcionar. E para isso, o corpo possui diferentes mecanismos para eliminar células que não são mais necessárias, que estão velhas ou que sofreram algum dano irreparável. É um sistema de renovação constante. A apoptose é a morte programada. É o processo mais organizado da morte celular. Ela é essencial para o desenvolvimento e para evitar doenças. O mecanismo é que a célula recebe um sinal químico, interno ou externo, e ativa enzimas que começam a desmontar o DNA das proteínas de forma controlada. Como resultado, a célula se divide em pequenas bolsas chamadas corpos apoptóticos. Como tudo fica guardado nessas bolsas, não há vazamento de conteúdo, e por isso não gera inflamação. As células de defesa do corpo apenas chegam e absorvem os pacotinhos. Como diferenças biológicas, temos a necrose, a morte por injúria. Acontece é uma morte passiva e descontrolada, causada por fatores externos como falta de oxigênio, toxinas ou traumas físicos. No processo, a célula perde a capacidade de controlar a entrada e saída da água. Ela incha até que a membrana plasmática se rompe. Como consequência, ao romper, todas as enzimas e substâncias internas da célula são despejadas no tecido ao redor. Isso ativa o sistema imunológico e causa uma reação inflamatória intensa no local. Na autofagia, a degradação interna. O que acontece é que a própria célula começa a digerir seus componentes internos, como organelas, como mitocôndrias ou proteínas maltobradas. No processo, a célula cria uma membrana dupla em volta do que precisa ser eliminado, formando o autofagossomo, que se funde ao lisossomo para ser degradado. Geralmente, ocorrem situações de falta de nutrientes, onde a célula degradada parte de si mesma para gerar energia e sobreviver. Porém, se o processo for levado ao extremo, a célula acaba morrendo. Entender esses processos é fundamental porque muitas doenças ocorrem justamente quando elas falham. No câncer, por exemplo, a célula esquece como fazer a apoptose. Já em doenças degenerativas, o corpo pode estar fazendo morte celular onde não deveria. O segredo está no controle biológico de cada um desses caminhos. A ferroptose é uma morte oxidativa. O que acontece é que nela a morte celular depende do ferro. No processo ocorre um acúmulo excessivo de radicais livres que atacam os lipídios, as gorduras, das membranas celulares. Esse processo é chamado de peroxidação lipídica. O diferencial é que, diferente da apoptose, a ferroptose não usa as mesmas enzimas, as caspases, e causa uma desintegração da estrutura da membrana, devido a esse dano oxidativo severo. Agora que a gente já entendeu o conceito, como esse processo acontece dentro da célula? O que faz ela decidir que é hora de morrer? Para isso, trouxemos a Sara, especialista em mecanismos moleculares. Ela vai tirar essa dúvida pra gente. E aí, Sara? Essa é a parte mais complexa e fascinante. Para uma célula morrer de forma organizada, ela ativa uma cascata de proteínas que a gente chama de caspases. E vários estudos publicados em revistas científicas de alto como a Nature Reviews mostram que essas enzimas funcionam como as verdadeiras executoras do processo. De acordo com a literatura acadêmica, a gente vai ter duas rotas principais para ativar esse sistema: a via extrínseca e a via intrínseca. A via extrínseca, que é o sinal externo, ela é ativada por sinais que vêm de fora da célula. Proteínas sinalizadoras que se ligam a receptores específicos na membrana celular, que são conhecidos como os receptores de morte, como, por exemplo, os receptores FAS e TNF. Essa ligação ela recruta uma proteína adaptadora
que ativa a caspase 8. É como se a célula recebesse uma instrução externa direta para iniciar o desmonte. A via intrínseca ela é iniciada pela própria célula quando ela detecta danos internos, como lesões no DNA ou até mesmo estresse oxidativo. O centro de controle aqui no caso é a mitocôndria. Proteínas da família BCL2 regulam a permeabilidade da membrana dessa organela. Se houver um dano severo, as proteínas como BEX e BAC, elas abrem poros na mitocôndria, permitindo assim a liberação do citocromo C no citoplasma. Esse citocromo C, ele é uma proteína que normalmente ele ajuda na produção de energia, mas quando vaza para o citoplasma, funciona como se fosse um mensageiro da morte, né? No citoplasma, esse citocromo ele vai se juntar às outras proteínas para formar o apoptossomo, que é uma estrutura complexa em formato de roda que serve como uma plataforma de ativação. É esse apoptossomo que vai então recrutar e ativar a caspase 9. O ponto em que tudo se une é a fase de execução. É importante entender que as caspases que mencionamos até agora, a 8 e a 9, elas são chamadas de caspases iniciadoras. A função delas é apenas dar o sinal de partida, como se fosse um interruptor. Não importa como o processo começou, essas caspases iniciadoras, elas ativam as chamadas caspases efetoras, que são principalmente a 3 e a 7. Enquanto as primeiras elas vão dar a ordem, as efetoras são as tesouras biológicas que realmente, executam o trabalho sujo, né? Elas degradam o material genético e as proteínas da estrutura celular, transformando a célula em pequenos corpos apoptóticos. O diferencial é que esses corpos mantêm a membrana intacta, o que permite que eles sejam removidos rapidamente por células de limpeza, como, por exemplo, os macrófagos, sem causar nenhuma inflamação no corpo. E quando esse processo falha? O que acontece com o nosso corpo quando a apoptose não funciona como deveria? Agora, a Letícia, especialista em patologias, vai contar essa história para nós. Conta aí, Letícia, o que acontece? Bom, agora que a gente já entendeu como a apoptose funciona dentro da célula, a parte mais importante é ver o que acontece quando esse processo está errado no nosso corpo. Primeiro, câncer. A apoptose serve basicamente para eliminar as células que estão com algum problema, como mutações no DNA. Só que, no câncer, essas células defeituosas conseguem escapar da apoptose. Ou seja, elas deveriam morrer, mas continuam vivas e se multiplicando. É como se fosse um sistema de segurança quebrado. A célula com erro não é eliminada e começa a se multiplicar descontroladamente, formando um tumor. Por isso, um dos tratamentos contra o câncer tentam justamente reativar a apoptose nessas células. Agora, o contrário também pode acontecer. No nosso corpo, a apoptose ajuda a eliminar células do sistema imunológico que atacariam o próprio organismo. Quando isso falha, essas células continuam vivas e começam a atacar tecidos saudáveis. Isso acontece em doenças autoimunes, como o lúpus, onde o próprio corpo passa a se agredir. Ou seja, aqui o problema não é a falta de apoptose, mas uma falha em eliminar as células erradas. Já em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, um problema é o oposto, excesso de apoptose. As células nervosas começam a morrer em grande quantidade. No Alzheimer, isso afeta a memória, porque os neurônios responsáveis por guardar informações vão sendo perdidos. No Parkinson, a morte de neurônios afeta os movimentos do corpo. Como os neurônios não se regeneram facilmente, essa perda acaba sendo progressiva e irreversível. Para deixar isso mais concreto, imagine o seguinte caso. Um paciente é diagnosticado com um tumor. Ao analisar as células, os médicos percebem que eles têm mutações que impedem a ativação da apoptose. Ou seja, mesmo estando danificadas, essas células continuam vivas. Por isso, o tratamento pode incluir medicamentos que estimulam a apoptose, forçando essas células a se autodestruírem. No fim das contas, dá para perceber que a apoptose precisa estar em equilíbrio. Bom,
Depois de tudo isso, dá pra perceber que a apoptose não é algo ruim, não é? Na verdade, ela é essencial para manter o equilíbrio do nosso corpo. Quando ela funciona bem, tudo fica em ordem, mas quando falha, podem surgir várias doenças. A gente espera que esse episódio tenha ajudado você a entender melhor como o nosso corpo funciona, até nos mínimos detalhes. Muito obrigada por acompanhar a gente e até o próximo episódio. Stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no answers in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift. But the roots still deep like my grandma's grits. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. Why the healing don't shout, but it still got hope. Let it